tudo bem com vocês? Aqui é a professora Karina, da disciplina de Língua Portuguesa, da Escola Estadual José Augusto Ribeiro. Essa videoaula está sendo gravada por mim com bastante carinho, para que vocês possam realizar as atividades do roteiro 2, referentes ao terceiro bimestre. Vamos lá? Então, como vocês puderam ver, o roteiro 2, referente ao terceiro bimestre, ele traz algumas habilidades que eu diria que são essenciais para a sua formação enquanto aluno. E o principal objetivo desse roteiro é trabalhar com o tema artigos de divulgação científica. Alguém aí sabe do que eu estou falando? Artigos de divulgação científica. Essa habilidade muito importante e essencial para a sua formação enquanto aluno do 9º ano, ela é bastante encontrada em diversas mídias, em sites, blogs, vlogs, nos telejornais, revistas, jornais impressos, etc. Agora, quando a gente fala de divulgação científica, talvez você fique aí com um pontinho de interrogação na cabeça, se perguntando: professora, a aula não é de língua portuguesa? O que ciências tem a ver com isso? E é aí que mora a questão. Não é ciências, é ciência, divulgação científica. Isso faz você lembrar o quê? Os cientistas? Será que é só isso? E por que será que dentro da nossa disciplina nós temos que estudar esses tipos de textos? Por que esse gênero textual é tão importante para a sua formação? Vamos ver? Então, a gente vai falar um pouquinho, vamos levantar algumas hipóteses antes da gente entrar na habilidade propriamente dita dos artigos de divulgação científica. Se eu perguntasse para vocês o que é ciência, o que vocês me responderiam? E eu lembro que é ciência, sem o S no final, não ciências, como a disciplina que vocês têm na escola. Então, segundo o dicionário, ciência é o conhecimento atento e aprofundado de algo. É um corpo de conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação, identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de fenômenos e fatos e formulados metódica e racionalmente. Então, de tudo isso que eu li aqui para vocês, a palavrinha que mais tem que ficar guardadinha é essa aqui, ó. São essas aqui, na verdade, né? Conhecimentos sistematizados, adquiridos via observação. Então, a gente sabe e tem consciência da importância da ciência para a nossa vida. Nós, seres humanos, estamos cercados pela ciência, né? Graças a Deus, existem pessoas que buscaram a ciência como um projeto de vida e estão aí dispostos a estudar, né, tudo que nos rodeia, vírus, bactérias, e não só no campo da medicina, mas em vários outros campos, para que a gente possa ter uma vida melhor. Então, a ciência é quando alguém se predispõe a observar alguma coisa, identificar algo e, a partir das pesquisas que eles realizam, essas pesquisas geralmente elas têm início, né, e são feitas dentro das universidades. Por isso é tão importante que eles tenham verba para poder trabalhar em cima daquela pesquisa. Por isso a pesquisa científica é tão essencial. Hoje, né, nós estamos vivendo aí uma pandemia, todo mundo sabe, já está cansado de ouvir sobre ela,
E a gente está vendo na televisão, né, nas rádios, a gente está ouvindo nas rádios, nos telejornais, o quanto se tem falado em ciência, na importância dos cientistas nesse momento que estão aí correndo contra o tempo para buscar, né, a fazer uma vacina para combater, para imunizar a gente contra a Covid-19. Então, ciência é uma palavra que está em voga, que a gente está ouvindo falar bastante o tempo todo. Então, se a gente pensar nela, logo a gente já lembra da Covid, lembra de tudo que a gente vem vivendo e, portanto, ela é muito importante. Beleza, a gente já tem consciência, segundo o dicionário, do que é ciência, já entendemos a importância da ciência para a nossa vida. E aí eu lancei uma perguntinha para vocês. Mas o que a ciência tem em comum com a língua portuguesa? O que tem a ver com a língua portuguesa, né? Porque a gente está na disciplina de português, aí vem a professora de português e vem falar de ciência. Lembra que é ciência, né? O que tem a ver? Será que não tem nada? Pensa um pouquinho a respeito dessa pergunta. Então, agora que você já pensou acerca da relação da ciência com a língua portuguesa, eu tenho certeza que se eu estivesse aqui olhando para a carinha de vocês, né, se eu pudesse estar olhando para a carinha de vocês, alguns já poderiam me responder essa pergunta, não é mesmo? Outros talvez estariam assim um pouco em dúvida, mas eu tenho certeza que vocês conseguem fazer essa relação. Eu coloquei aqui, ó, o que tem a ver tudo, absolutamente tudo. Porque ciência está presente em tudo, em qualquer, até no seu celular aí que está na sua mão, tem ciência aí dentro dele, não tem? Pensa acerca disso. Claro que tem. Mas você sabia que existe um gênero textual chamado artigos de divulgação científica? E esse gênero textual é trabalhado na disciplina de língua portuguesa. Esse tipo de texto tem características bastante específicas. A língua portuguesa, às vezes, a gente até fala disso, né, nas nossas aulas. Nossa, mas tem muita coisinha. Tem mesmo, mas são bem legais. Então, a gente vai aprender hoje um pouquinho dessas características desse tipo de texto, beleza? No slide a seguir, tem um vídeo que eu gostaria que vocês assistissem. É uma animação que eu peguei lá no YouTube, bem legalzinha, que vai falar a respeito das características desse tipo de texto e um pouquinho do que é a ciência. Então, vocês vão passar para o slide seguinte e eu gostaria que vocês assistissem a esse vídeo para formular hipóteses, checar as hipóteses que vocês levantaram anteriormente acerca deste assunto. Tudo bem? Vamos lá então. Você sabe qual é o objetivo de um texto de divulgação científica? É divulgar os conhecimentos científicos, isto é, os estudos realizados por pesquisadores em universidades e laboratórios para o público em geral. E qual é a importância da divulgação científica? Ciência e sociedade sempre estiveram tão entrelaçadas que às vezes nem percebemos como estamos cercados de tanta tecnologia. O celular que está em suas mãos é uma máquina, um microcomputador superpotente com diversos recursos. A internet, o rádio, a geladeira, a televisão, a descoberta de vacinas, entre muitos outros exemplos, só existem graças à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico. Assim, é fundamental que as pessoas saibam como é feita uma pesquisa, os métodos utilizados, os resultados obtidos para compreender o papel da ciência na sociedade e defender e apoiar esses estudos. Atualmente, a divulgação científica ocorre em praticamente todos os formatos e meios de comunicação, como documentários de televisão, revistas de divulgação científica, artigos periódicos,
websites e blogs. Existem, inclusive, canais de televisão dedicados exclusivamente à divulgação científica, o que revela o interesse de uma grande parcela do público pela ciência. Para despertar esse interesse, é preciso adaptar a linguagem ao público-alvo, usando palavras e expressões acessíveis, de fácil compreensão, além de recursos e técnicas que facilitem a conversa entre pesquisadores e a sociedade em geral. Dessa forma, o conhecimento pode ser aplicado no dia a dia para melhorar o convívio entre as pessoas e facilitar o nosso acesso à saúde, à educação e a diferentes tecnologias. O conhecimento científico, como uma consequência do acesso à informação, pode até inspirar alguém a seguir carreira acadêmica. A ciência está presente em diversas situações da nossa vida e cada um de nós pode colaborar com pesquisas e com a divulgação desses estudos. Então, como vocês viram no vídeo anterior, a ciência ela está presente em tudo. Qual é, então, o objetivo dos textos, dos artigos de divulgação científica? Um dos objetivos é divulgar os conhecimentos científicos estudados pelos pesquisadores. A divulgação científica desses tipos de textos, ela ocorre em diversas mídias, como em sites, documentários, na TV, revistas, sites e blogs. Mas como que a gente pode fazer para despertar o interesse das pessoas, da sociedade em geral, para ler esses tipos de textos? A primeira coisa é adaptar a linguagem. Os artigos de divulgação científica precisam ter uma linguagem clara e objetiva que aproxime o texto da sociedade, do público-alvo. Então, aqui eu coloquei um resuminho das características de um texto de divulgação científica, que são características muito importantes para que vocês possam responder as questões do nosso roteiro, tá? Então, a gente tem aí características de um texto de divulgação científica. Um texto expositivo, que vai expor aquela pesquisa que foi feita. Esse tipo de texto deve transmitir conhecimentos de natureza científica a um público o mais amplo possível. Está estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. A linguagem precisa ser clara e objetiva. Geralmente, os verbos vão estar em terceira pessoa e a linguagem, então, a partir disso, vai ser impessoal. Nesse texto, a pessoa que está escrevendo o artigo de divulgação científica, ela não pode, de maneira alguma, colocar a opinião dela dentro do texto. Ela apenas tem que expor a pesquisa que foi feita, colocando, para tornar o texto mais verídico possível, as afirmações dos pesquisadores que se envolveram naquele método, naquela teoria. Dentro desse tipo de texto, a gente também tem a presença da variedade padrão da língua, ou seja, a norma culta. Não pode ter gírias, não pode ter linguagem informal. E a presença de termos e conceitos científicos de uma ou mais áreas de conhecimento. Até pode haver esse tipo de termo científico. No entanto, a pessoa que escreve um artigo de divulgação científica, ela tem que ter na cabeça que o texto precisa ter linguagem clara e objetiva, tá? Como eu já disse anteriormente. E os verbos predominantemente no presente do indicativo. Tranquilo até aqui? Agora eu tenho certeza que vocês já sabem todas as características que esse tipo de texto deve ter,
certo? Eu tenho certeza de que quando a gente retornar para as nossas aulas presenciais, se eu for tomar de novo esse assunto, retomar esse assunto com vocês, acredito que a maioria vai conseguir me falar sobre as características desse tipo de texto, né? Então, vamos continuar. Então, depois de já ter aí o conceito de artigos de divulgação científica prontinho na cabeça de vocês, é que a gente vai partir então para o nosso roteiro. E nós vamos fazer questão por questão do roteirinho. Então, pega o seu roteiro impresso, deixa aí do ladinho do seu celular, para a gente poder trabalhar em cima. Então, lá no seu roteirinho impresso, eu coloquei um texto que é um artigo de divulgação científica. Olha lá embaixo em azul, aqui no meu slide, eu coloquei o link de onde eu retirei o texto. Então, foi da revista Super Interessante, da editora Abril. E o título do nosso texto é: Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Lembra a diferença entre título e tema? O título é o nome do nosso texto. O tema é o assunto do qual o texto vai tratar. Existe essa diferença. Vocês sempre tendem a confundir, mas não mais, né? Então, vamos lá. Não dorme não, acorda. Vamos prestar atenção. Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Mas, professora, vem cá. Isso é uma pesquisa científica, mas que assunto é esse? Ora, é um assunto importante. Por quê? Porque a partir desta pesquisa, a gente percebe que o motivo pelo qual a gente saliva quando vê uma comida gostosa, ou quando sente o cheiro de uma comida bem gostosa. E a partir disso, muitas coisas foram criadas. A gente sabe, por exemplo, que os restaurantes, as padarias e etc., trabalham uns pratos bem bonitos, bem chamativos, justamente para que a pessoa tenha vontade de consumir aquele produto. Então, não é à toa que essa pesquisa existe. Então, os pesquisadores fizeram lá a observação, fizeram toda a pesquisa acerca disso e comprovaram que isso acontece porque a comida tem um aspecto apetitoso. Vamos continuar? Eu vou ler com vocês o texto. Acompanha comigo aí na sua folha. Eu vou grifando algumas partes quando for necessário e eu gostaria que você fizesse o mesmo. Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que, por sua vez, aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. Essa reação é um exemplo do reflexo condicionado descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov, em um experimento clássico. Toda vez que ele alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha. Resultado: sempre que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar, mesmo sem ver a carne nem sentir seu cheiro, prova de que havia sido criada em seu cérebro uma associação entre a campainha e a hora em que o alimento era servido. O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado motivacional da pessoa. O indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, afirma a fisiologista Sara Chamar Lagnado, da Universidade de São Paulo, USP. Olha que textinho mais legal, né? Então, a gente tem as características aqui dos artigos de divulgação científica. Como, por exemplo, nós temos lá a estrutura. Vamos começar pela estrutura. O título aqui, né? Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Nós temos aqui, ó, a introdução do texto. Aqui nós temos o desenvolvimento e, por fim, a conclusão. Tranquilo, né? Linguagem. A linguagem desse texto.
clara, objetiva. Não há nada aí que impeça ou que dificulte a sua leitura. E por que que isso foi feito? Foi de propósito? Foi, porque ele quer atingir um número maior de público, do público leitor desse tipo de texto. Então, a linguagem clara e objetiva. A pessoa que escreveu esse artigo de divulgação científica, ela em momento algum coloca a sua opinião em relação à pesquisa que foi feita. Então a gente não vê aqui, eu acho que, acredito que, não tem, né, o verbo utilizado dessa forma. Ao contrário, a gente tem aqui a impessoalidade, ou seja, não tem o que o autor acredita, e sim ele traz a teoria descoberta, a pesquisa descoberta, e traz aqui dentro também, ó, descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov, opa, e aqui embaixo a gente tem a afirmação de uma outra fisiologista que são os pesquisadores, né, que fizeram parte aí disso tudo. Então, para deixar o texto mais convincente, para mostrar que isso é verdadeiro, ele traz, então, esses fisiologistas para dentro do texto. Tranquilo até aqui? Super simples, né? E eu queria chamar a atenção de vocês aqui para a conclusão do texto, quando ele diz, afirma a fisiologista Sarah Chamar, que ele coloca uma parte aqui do texto entre aspas. Ó, tô pondo aqui de amarelinho se você não souber o que é aspas. O que é aspas, ó, tá vendo? A gente sabe que o uso das aspas, ela tem vários motivos. A gente pode colocar aspas quando a gente está colocando uma palavra estrangeira dentro do texto. A gente pode colocar aspas para quando a gente quer destacar alguma palavra dentro do texto. A gente também pode utilizar quando a gente tem a fala de alguém dentro do texto, de alguém importante, de renome, que faz parte do texto. E é o que foi feito aqui. Quando o autor do artigo de divulgação científica quis mostrar o que a fisiologista Sarah afirmou acerca dessa pesquisa, ele colocou o que ela disse entre aspas, para demonstrar que esta parte do texto foi dita pela fisiologista Sarah e não por ele que está escrevendo o artigo. Então, o indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, não é opinião de quem escreveu o artigo de divulgação científica, e sim a opinião da fisiologista Sarah Chamar Lagnado. Portanto, vem entre aspas, pois, faz relação com o que ela afirmou dentro do texto. Texto curto, tranquilo, claro, objetivo, tem impessoalidade, linguagem bem tranquilinha de entender, né? Desperta a nossa curiosidade, porque nos mostra aí porque que a gente, quem nunca, né, falou, né, viu um prato lá de comida bem bonito e falou, nossa, tô até com a boca cheia d'água, né, a saliva ali fazendo parte de tudo isso, é bem interessante sim. Então, aí no seu roteirinho impresso, você tem duas questões acerca do texto que a gente leu anteriormente. Nós vamos ler as perguntas e as alternativas para ver qual é a mais correta. Eu não vou te dar a resposta, tá? Eu apenas vou ler com você essas perguntas, e aí depois, quando a gente for fazer a devolutiva dessa atividade, você vai poder ver se você acertou ou se você errou. Mas olha, tá bem fácil, mas tá muito fácil. E por isso não tem por que não fazer e nem mesmo pode entregar em branco para mim, né? Presta atenção. Então vamos lá, olha aí a primeira questão. É uma característica do gênero de divulgação científica. Aqui eu estou perguntando sobre a característica do gênero de divulgação científica no geral. Aquilo que a gente já viu no slide anterior e que vocês também viram no vídeo aí que eu coloquei. Quais dessas alternativas indicam uma característica do gênero de divulgação científica? Letra A. O uso do verbo na terceira pessoa para marcar impessoalidade. Na B. O emprego de linguagem informal para aproximar-se do leitor.
A C. A presença de uma moral em defesa dos bons costumes. A D. A utilização de figuras de linguagem com uma ambiguidade. Se você voltar o vídeo, a nossa videoaula, lá onde tem falando sobre as características do gênero de divulgação científica, você vai ver e vai lembrar de tudo que a gente já falou aqui, que dentre as características é importante ter a marca de impessoalidade. Também é importante que os textos tenham uma linguagem clara, né, e objetiva para aproximar-se do leitor. No entanto, para isso acontecer, ele não pode utilizar-se de linguagem informal. Lembra? A linguagem tem que ser de acordo com a norma padrão. A C. A presença de uma moral em defesa dos bons costumes. Um texto científico vai falar de bons costumes? Será? E a D. A utilização de figuras de linguagem como a ambiguidade. Se é um texto que mostra uma verdade, uma pesquisa que realmente foi feita e que se chegou a uma conclusão a partir de uma teoria feita por pesquisadores, será que pode haver ambiguidade dentro dos textos? Então, eu gostaria que você analisasse essas alternativas, retornasse lá no slide onde tem as características dos textos de divulgação científica e aí marcasse um xizinho na alternativa que você achar que está correta. Não tá difícil, hein? Tá muito fácil. Vamos para 2. O trecho. O indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, afirma a fisiologista Sara, da Universidade de São Paulo. Essa parte do texto, esse trecho, está entre aspas. Lembra? Eu grifei isso lá no seu texto quando eu estava lendo com você. Olha as aspas aqui. Por qual motivo esse trecho está entre aspas? Eu disse no slide anterior. Então, se você prestou atenção e não ficou aí jogando no seu celular enquanto estava assistindo minha videoaula, você vai conseguir responder e vai acertar. Eu nem vou ler essas alternativas porque tá tão fácil que eu nem preciso fazer isso. Beleza? Até aqui? Tá tranquilo, né? Quando eu comecei a ler o texto, lá o artigo de divulgação científica, eu iniciei pelo título e disse: existe uma diferença entre título e tema. O título é o nome do texto e o tema é o assunto. Então, para ficar fácil, troca a palavrinha tema aqui, ó, pela palavra assunto. O assunto do texto que a gente leu é... Qual é o assunto do texto que a gente leu? Falar sobre um experimento de um fisiologista sobre a comida? A gente está falando especificamente do experimento que um fisiologista fez sobre a comida, um só. Mostrar através de um texto científico os motivos pelos quais salivamos ao ver um prato de comida bonito. Quais são os motivos que nos levam a salivar quando a gente vê um prato de comida bonito? Será que é sobre isso que o texto está falando? A letra C. Mostrar a diferença entre um prato de comida bonito e outra não tão atraente. Em algum momento lá do texto que a gente leu, a gente falou sobre a diferença entre um prato de comida bonitão lá, atrativo, e um que não era tão atrativo assim? E na D, justificar a diferença entre a quantidade de salivação de um ser humano e um cão. É óbvio que eu coloquei alguns distratores aqui nas suas alternativas, para fazer você pensar justamente, né? A gente sabe que lá no artigo de divulgação científica, o fisiologista, ele começou a sua pesquisa primeiro fazendo a comparação com um cachorro, para depois chegar, né, na conclusão da sua teoria nos seres humanos. E isso é feito comumente dentro da classe cientista. Geralmente eles fazem mesmo com animais primeiro, para depois fazer com os seres humanos. Então, se você não conseguir achar a resposta certa para esta pergunta, lembra daquilo que a gente sempre fala em sala de aula? Volta no texto, lê de novo. E aí volta na pergunta, olha para as alternativas e volta no texto novamente.
Eu acho que nem vai ser necessário, tá bem fácil. Pessoal, é o seguinte. A habilidade artigo de divulgação científica, eu contemplei nas questões 1, 2 e 3. As questões a seguir, né, a 4, a 5, a 6 e a 7, elas vão contemplar outras habilidades que também são importantes para você enquanto aluno do 9º ano, tá? E eu espero, então, que tenha ficado bem claro quais são as características de um texto de artigo de divulgação científica. Lembrar sempre que esse tipo de texto ele é divulgado nas diversas mídias, sites, blogs, na TV, jornais impressos e telejornais, nas revistas e etc. A linguagem clara e objetiva para se aproximar mais do público em geral. Esse tipo de texto traz impessoalidade, então não tem a opinião do autor do texto de divulgação científica. Pode haver a presença das aspas para indicar a opinião do pesquisador que fez lá, que participou de todo o processo da pesquisa que está sendo divulgada. Então, é um texto bastante legal de ler, que tem assuntos diversos, muito assim, interessantes, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito disso. Aí, a partir de então, da questão 4, 5 e 6, nós vamos abordar outras habilidades. Então, na questão 4, eu vou falar um pouquinho sobre opinião. Então, a gente sabe que dentro dos textos, geralmente, nós podemos identificar a opinião das pessoas, ou do autor, ou de alguém que esteja sendo citado pelo autor dentro do texto. E aí, é a nossa função, enquanto leitor, identificar a opinião dessas pessoas nos textos, nos mais diversos tipos de textos. E para começar a falar disso, eu coloquei aí, ó, um texto bem pequenininho do Flávio de Souza. Esse texto está dentro do livro Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos, Histórias Modernas de Tempos Antigos. E ele se chama Princesa Nenúfar Elfo Elfa. Vamos ler? Nasceu já bem pálida, de olhos claros e cabelos loiros, quase brancos. Foi se tornando invisível já na infância e viveu o resto da vida num castelo mal assombrado, com fantasmas amigos da família. Dizem que é muito bonita, mas é bem difícil de se saber se é verdade. Só a partir dessa leitura, você já consegue identificar aqui dentro desse texto a opinião de alguém? Não? Então vamos comigo que eu vou te explicar. Ó, a opinião das pessoas sobre a princesa é de que ela é muito bonita, é pálida, de olhos claros, tem cabelos quase brancos, vive num castelo. Ah, professora, você está brincando com a minha cara. Tudo isso está no texto, como é que eu vou saber onde está a opinião? Calma que eu vou te ajudar. Eu sei que lá no texto diz que ela era bonita, que ela era pálida e tinha olhos claros e os cabelos quase brancos e que vivia num castelo. Mas, de todas essas alternativas e características que eu citei agora, qual delas pode ser colocada como uma opinião? É isso que a gente vai ver aqui dentro do texto. Acompanhe aqui comigo, para de dormir, presta atenção. Nasceu já bem pálida, de olhos claros, e cabelos loiros, quase brancos. Eu posso dizer que isso aqui que eu grifei de amarelo, um pouco torto, mas tudo bem. Isso aqui que eu grifei de amarelinho é a opinião de alguém ou é um fato? Ela é pálida, tem olhos claros, cabelos loiros quase brancos, são características da princesa. Então, é um fato, algo que eu não posso mudar, né? Já está colocado aqui para mim que são características dela. Ah, então isso significa que aqui, nas minhas alternativas, onde diz que é pálida e de olhos claros, então essa aqui não pode ser a resposta, né? Porque eu acabei de ver aqui em cima que essas são as características da princesa. E que ter cabelos brancos também faz parte das características dela, portanto, é um fato que não pode ser mudado? Perfeito. Então, eu já excluí duas alternativas. Olha que fácil. Então, vamos continuar.
foi se tornando invisível já na infância e viveu o resto da vida num castelo mal assombrado com fantasmas, amigos da família. Ela viveu num castelo mal assombrado, ó. Viveu, o resto da vida num castelo mal assombrado. Isso é fato ou é opinião? Lembra, o fato é aquilo que eu não posso mudar. A opinião, cada um tem a sua. Então, ela é mutável, ela pode mudar. Então, ela ter morado num castelo mal assombrado é um fato. No lugar onde ela viveu. Eu não tenho como contestar essa informação. Tenho? Não. Então, aqui, ó, nas alternativas, vive num castelo, eu vou tirar fora. Ah, mas olha lá, sobrou é muito bonito. Tá me dando a resposta, professor. Eu tô te ajudando a fazer, beleza? Dizem que é muito bonita, mas é bem difícil de se saber se é verdade. Aqui, por um acaso, eu tenho a opinião? Dizem. Quem dizem? As pessoas. As pessoas falam que ela é muito bonita. Então, aqui eu tenho um fato ou uma opinião? É uma... tenho certeza que você sabe. Certeza que vocês sabem. Então, eu nem preciso falar mais nada, né? Eu acho que eu vou pôr vocês para pensar agora. Pensa aí. Responde a 4. Mas não é só pôr um xizinho e falar, eu acertei, claro, a professora já fez aqui comigo e eliminou a B, a C e a D. Eu quero que vocês entendam o porquê que é a alternativa aí que sobrou. E eu tenho certeza que vocês entenderam. Então, vamos continuar. Agora, eu estou abordando habilidades que são importantes para vocês enquanto nono ano, certo? Então, a gente já viu artigo de divulgação científica, como identificar a opinião de alguém dentro de um texto. E agora, para a gente terminar, a gente vai falar da habilidade dos textos publicitários, que, aliás, vocês já fizeram no último roteiro, ok? Então, vamos só sistematizar para que vocês consigam gravar na cabeça as características desse tipo de texto. Então, aí a gente tem na número 5. A finalidade do texto é... Que texto, hein, professora? O anúncio publicitário que está aqui, ó. Quer ver? Bem do seu ladinho. Esse aqui, gente. Tá vendo aqui? Então, vamos lá. O lixo é seu. Faça coleta seletiva. Condição para um mundo melhor. Ali embaixo, dá para ver aqui, ó, aqui embaixinho, tá vendo? A logo do estado de São Paulo, ok? Percebe-se que os sacos de lixo estão divididos em cores diferentes. O preto, o azul, o vermelho, o amarelo e o verde. Isso remete a quê? Lembra que a gente está falando aqui de coleta seletiva, ok? Coleta seletiva é quando a gente separa o nosso lixo para reciclagem. Então, dentro da reciclagem, a gente separa o lixo de acordo com a cor, né? Então, a gente tem lá a divisão. E aí, qual é a condição, segundo esse anúncio, para que a gente tenha um mundo melhor? A condição é fazer coleta seletiva. Se você não participar da coleta seletiva, não existe como você ser parte de um mundo melhor. É isso que o anúncio está dizendo. E, ó, você percebe aqui, o lixo é seu. Tá? Não é do seu vizinho, não, é seu. Portanto, é você o responsável pela coleta dele. A condição para viver em um mundo melhor depende de você, de mim, de cada um de nós. Cada um fazendo, então, a sua parte, segundo o anúncio que a gente está vendo aí. Então, a questão 5, ela vai falar sobre finalidade do texto. O que é finalidade? É o fim. Para que esse texto foi criado, esse anúncio? Qual é a função? Qual o objetivo? O objetivo, a finalidade é indicar a importância de se fazer coleta seletiva para um mundo melhor? Ele está falando, né, que é uma condição para o mundo melhor. Então, será que é a letra A? Ou fazer uma crítica às pessoas que não separam o lixo orgânico do reciclado?
Será que ele está criticando essas pessoas? Porque se essas pessoas não fizerem a separação do lixo orgânico do reciclado, eles não vão ter um mundo melhor. Será que ele está criticando essas pessoas apenas? Ou indicando as cores dos sacos de lixo para coleta seletiva. A função, o objetivo desse anúncio é mostrar as diferentes cores dos sacos para fazer a coleta seletiva? Será? Ou falar que o lixo é seu. O lixo é meu, mas será que foi essa a função desse anúncio? É por isso que eles fizeram? Vamos então, os publicitários lá se reuniram na empresa super famosa da cidade de São Paulo para criar um anúncio publicitário em que você perceba que o lixo é seu. A função é essa, o lixo é seu. Ou não, eles se reuniram para indicar para a população no geral, para toda a sociedade, né, para as pessoas que moram no estado de São Paulo, a importância de se fazer uma coleta seletiva para um mundo melhor. Ou será que eles se reuniram para criticar as pessoas que não fazem a separação? Pensa sobre isso e aí marca um xizinho na alternativa que você julgar correta. Já dei todas as deixas, não tem como ficar mais fácil que isso, lembra? Eu estou fazendo a revisão do roteiro para te ajudar, não posso te dar a resposta. Eu quero que você pense sobre isso, beleza? Então, vamos para 6. Professora, eu lembrei que nos anúncios publicitários, nas propagandas, geralmente os verbos estão no modo imperativo. Ô, louco, o que é modo imperativo que eu não lembro mais? Lembra, eu sempre faço assim uma comparação meio até boba, mas fica gravadinha aí na cabeça de vocês. Eu sempre digo assim, o verbo no modo imperativo. O que é isso? Verbo imperativo. A palavra imperativo lembra o quê? Não lembra o imperador? O imperador não é aquele que mandava. Não é ele quem mandava, quem dava as ordens, quem sugeria algo. Então, é só lembrar disso. Então, contudo, é importante saber que o verbo no modo imperativo é aquele que nos faz uma sugestão, que nos dá uma ordem acerca de alguma coisa, tá bem? Então, vamos lá. Aonde que está o verbo imperativo aqui no nosso anúncio publicitário? O lixo é seu. Faça coleta seletiva. Olha o faça aqui, né? Aqui embaixo, em vermelhinho. Faça coleta seletiva. Ele está fazendo o quê? Te dando uma sugestão para fazer a coleta seletiva. É uma condição para um mundo muito pior. Mostrar que o lixo é seu ou a indicação das cores dos sacos de lixo? Cara, olha as alternativas da questão 6 que eu coloquei aí. Mais fácil que isso não tem. Porque se você for olhando para as alternativas, você já chega na resposta correta assim, em um segundo, muito rápido. Por quê? Porque a gente está falando, olha a pergunta, não se confunda. O verbo imperativo no texto nos permite inferir, nos permite perceber o quê? Tá? Pensa na função do verbo no modo imperativo agora. Ok? Pensa lá no faça. E aí, marca um xizinho na questão que você achar que tá certo. Beleza? Facinho, né? E terminou por aqui. Espero que vocês tenham entendido todas as questões e os textos e as habilidades que a gente trabalhou nesse roteiro. Pera aí, professora, tem mais uma questão e você não falou dela. Verdade. Não falei dela e não vou falar nesse momento, tá bom? Então, eu vou fazer um segundo vídeo falando especificamente da última questão do seu roteiro, porque eu acho que ela é um pouco mais difícil, então eu vou fazer separado, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Lembrem-se, por favor, professor, eu assisti o vídeo, mas não entendi mesmo assim. Não tem problema nenhum. Vocês têm o meu telefone na parte de cima do roteiro de estudos. É só me mandar uma mensagem, me ligar, manda um áudio, que eu tô aqui justamente para isso, para sanar as dúvidas de vocês. Não tenham vergonha. Por favor, não entreguem em branco. É importante que vocês tentem fazer o roteiro, tá bom? Espero que todos estejam muito bem. Um beijo para vocês e até a próxima.